Eu consegui manter um ceticismo saudável em relação a fantasmas, carniçais e todas as coisas sobrenaturais. Eu tinha 28 anos. Achei que a maioria das afirmações sobre essas coisas eram, na melhor das hipóteses, duvidosas e, na pior, prejudiciais. Eu era muito no campo das ciências clássicas, pois estudei física na Universidade de Edimburgo vários anos antes. Embora minha profissão nunca tenha me levado de volta à arena científica, até então, eu mantive uma oposição implacável à pseudociência e à superstição. Meus amigos muitas vezes se perguntam sobre a mudança que viram em mim naquela época. O que os surpreendeu foi que não foi uma mudança de atitude lenta e constante, mas sim uma reviravolta completa durante a noite, uma transformação, se você quiser. Pode ter parecido que aconteceu muito rapidamente, mas na verdade aconteceu numa escala de tempo um pouco mais longa, 2 semanas para ser mais preciso. Era fevereiro, na verdade era a semana do Dia dos Namorados. Por volta dessa época eu estava passando por uma fase de isolamento social. É algo que acontece frequentemente nos invernos rigorosos da Escócia, onde fico cada vez mais envolvido na minha própria solidão e na amargura passageira daqueles que se encaixam. Foi, e ainda é, uma ressaca neurótica da minha adolescência, que me atormenta há muito tempo. 2 semanas antes, eu estava vagando pelas ruas de paralelepípedos de Edimburgo para clarear a cabeça. Caminhar, por mais agradável que pareça, sempre foi uma fonte significativa de conforto para mim. De certa forma, você está completamente sozinho com seus pensamentos, mas aquela parte de você que anseia pela companhia de outras pessoas sente-se satisfeita por estar no mundo, mesmo que seja apenas o tempo suficiente para trocar um olhar com um estranho que passa. Edimburgo é uma cidade notavelmente antiga e preservou grande parte de sua essência. As ruas de paralelepípedos serpenteiam pela encosta íngreme do que já foi um vulcão, ocasionalmente se dividindo em vielas estreitas que se abrem para pátios isolados. Esses pátios frequentes são muitas vezes cercados por altas casas geminadas, agrupadas como se murmurassem sobre um passado secreto e há muito esquecido. A grandiosidade de Edimburgo pode passar despercebida para aqueles que lá residem tempo suficiente para considerar a beleza como algo comum. Como geralmente acontece quando estou envolto pela depressão, meu sono não estava sendo reparador. Eu havia encerrado meu trabalho na noite anterior por volta das 17 horas, e embora tenha conseguido dormir algumas horas, minha mente não me permitia relaxar. Às 6 da manhã, mesmo sendo domingo e poderia, pela primeira vez, me entregar ao descanso, admiti a derrota em minhas tentativas de descansar adequadamente e me levantei para saudar o mundo, ainda que relutantemente. Quando parti, o sol ainda não havia se erguido completamente, e o ar frio de janeiro tocava meu rosto. Apesar de Edimburgo ser, por falta de uma expressão melhor, uma cidade turística, naquela hora parecia relativamente deserta, mesmo para um domingo. Uma leve névoa havia se erguido das águas de Leith em Edimburgo, criando uma atmosfera ainda mais gélida enquanto eu percorria as ruas estreitas e as calçadas vazias, sem destino definido. À medida que as lojas começavam a abrir e o primeiro fluxo de turistas saía de seus hotéis para as calçadas de paralelepípedos, decidi intencionalmente me afastar para uma rede de ruas mais silenciosas e frequentemente esquecidas. Minha caminhada parecia guiada pela minha mente, pois, ao emergir da névoa de devaneios, me encontrei parado diante dos portões de um antigo cemitério. Embora inicialmente estivesse pensando em voltar para casa, algo neste lugar despertou uma compulsão em mim. Tive que explorar aquilo. Achei intrigante que os portões, construídos com barras de aço enegrecido, estivessem destrancados tão cedo. Ao entrar no cemitério, imediatamente percebi o isolamento geral do local, apreciando o som do cascalho sob meus pés, que cortava o silêncio enquanto eu caminhava lentamente por um caminho coberto por pequenas pedras brancas. Não era um cemitério extenso. Parecia consistir em 2 terrenos distintos, com os túmulos mais antigos na frente, alinhados ao longo da cerca e do portão, subindo gradualmente em direção a uma pequena colina próxima, onde repousavam os falecidos mais recentes. Os túmulos mais antigos exibiam as marcas do tempo, encontrei um datado de 1776, mas o epitáfio era ilegível. Uma melancolia se apossou de mim ao olhar para a lápide, indagando sobre quem pertencia e refletindo indulgentemente sobre mim mesmo como uma alma esquecida ou perdida. Por fim, continuei,
subindo a colina em direção aos túmulos mais recentes. Fui atraído por um grande e antigo sicômoro que se erguia sobre vários túmulos abaixo dele, com uma postura quase protetora. Fixei o olhar em uma das lápides, lendo as palavras, mas sem registrá-las, enquanto minha mente era envolvida por mais uma fantasia. O túmulo se destacava um pouco dos demais ao seu redor. A lápide era de cor branca, em contraste com as vizinhas, feitas de mármore preto profundo. Instintivamente, deslizei a mão sobre a pedra lisa, sentindo as marcas ocasionais dos elementos. Ao pé da lápide, repousava um pequeno vaso inócuo, confeccionado em um metal envelhecido, presumi que fosse cobre, sua superfície exibia pequenas nuances azuladas devido à exposição ao tempo. Enquanto permanecia ali, algo surgiu em minha mente. Algo me incomodou profundamente. Inicialmente, eu não conseguia identificar o que era, apenas experimentando como uma sensação baixa e crescente de desconforto. Conforme esse desconforto atingia seu ápice, percebi de repente o que estava errado. O nome no túmulo era Lisa Mayme. Era um nome que eu conhecia muito bem, conhecido por todos na região. Nós éramos colegas na escola durante a infância. Ela era uma pessoa vibrante e cheia de vida, enquanto eu era tímido, recluso e reservado. Na época, eu nutria por ela uma intensa paixão e desejo, típicos do primeiro amor. As palavras em sua lápide ficaram nítidas, 15 anos. Uma onda avassaladora de tristeza e perda me atingiu, surpreendendo-me completamente, a ponto de eu precisar sair imediatamente daquele lugar, simplesmente não conseguia suportar. Como alguém que se orgulha de manter-se equilibrado e imune a devaneios, eu não conseguia escapar do profundo mal-estar que muitas vezes acompanha coincidências extraordinárias. Deixei o cemitério o mais rápido possível, ignorando as ruas agora desordenadas de Edimburgo. Não olhei para trás. Nos dias seguintes, fiquei perturbado. Estava sobrecarregado e enfrentando dificuldades para dormir, o que não era incomum para mim. O incomum eram os pensamentos persistentes e as lembranças de Lisa Mayme, que permaneciam comigo onde quer que eu fosse. A morte dela me afetou profundamente quando tínhamos apenas 15 anos, mas isso já havia ocorrido há mais de uma década, e eu não pensava nela há muitos anos. Parecia que ver aquela lápide havia despertado uma sensação de perda, uma dor que eu havia enterrado tão profundamente dentro de mim que conseguirá persuadir até a mim mesmo de que a havia esquecido. Uma cacofonia de memórias agora me assombrava, belas e assustadoras. A cada momento, eu me encontrava exultante ao pensar em seu sorriso, em seus cabelos, em sua gentileza, apenas para ser rapidamente engolido pelo desespero ao imaginar ela deitada sob 1,80 m de terra, fria e solitária. Aquela alma bela, anteriormente cheia de vida, agora era apenas uma casca em decomposição. Se eu tivesse compartilhado meus sentimentos com alguém, certamente teriam me rotulado como excessivamente emotivo ou sentimental, e, na verdade, mal conhecia Lisa. A observava durante anos na sala de aula, imaginando conversas e compartilhando momentos que têm um significado tão profundo na adolescência, a primeira conexão com alguém que você admira, a primeira sensação de ser amado, o primeiro beijo. No entanto, quase nunca havia falado com ela até algumas semanas antes de sua morte. Numa daquelas manobras embaraçosas que os professores costumam fazer, fomos forçados a ser parceiros em um baile social. Para alguém como Lisa, era algo divertido e prazeroso, enquanto para mim, era algo a ser detestado. Sentia-me envergonhado por minha falta de talento para a dança e, ainda mais, apreensivo em passar tempo com uma garota, preso pela minha própria estranheza adolescente. Era final de janeiro, e Lisa rapidamente me deixou à vontade durante a aula de dança social onde praticávamos. Não consigo expressar adequadamente a sensação simultânea de alegria e medo que experimentei quando ela me perguntou se a levaria para casa naquele dia. Para alguém como eu, que achava as interações sociais exaustivas, sempre preocupado em dizer a coisa errada, Lisa tinha o dom de deixar os outros à vontade com o mínimo de esforço. Lisa era uma dessas pessoas. Enquanto atravessávamos uma ponte elegantemente vitoriana em direção à sua casa, o sol de inverno banhava nossos arredores com uma atmosfera fresca e um brilho reconfortante. Eu não poderia estar mais contente em estar na presença dessa garota feliz e de bom coração. Ela era tão linda,
com um sorriso incrível e mechas douradas de cabelo que pareciam mais adequadas a um conto de fadas do que ao nosso entorno. Durante semanas, percorremos o mesmo caminho para casa todos os dias. Conversamos, rimos, algo que raramente fazia, e ficamos cada vez mais próximos. Quando se tem essa idade, tudo é tão potente. A maioria pode cair e se apaixonar em uma batida de coração. Eu não tinha muitos amigos e morava sozinho com minha mãe, que não era uma mulher particularmente carinhosa, então naquele curto período me apaixonei por Lisa Maine. No dia 13 de fevereiro, paramos em frente à casa dela. Ficamos conversando por um momento e então, pela primeira vez, Lisa ficou distante. Ela olhou diretamente para mim de uma maneira que nunca havia feito antes. Eu me senti desconfortável, mas animado. Houve um breve momento em que não dissemos nada um ao outro, então ela me abraçou. Os dedos dela deslizaram pelo meu cabelo. Nunca esquecerei o quão doce ela cheirava, quão viva ela parecia, e como fiquei grato a alguém por me mostrar uma gentileza que eu nunca havia conhecido antes. Lisa me soltou lentamente, depois foi até a porta da frente. Pouco antes de desaparecer, ela se virou e sorriu para mim mais uma vez. Então ela se foi. Imediatamente eu soube o que iria fazer. Pela primeira vez na minha vida, estava cheio de propósito e foco, um desejo de fazer apenas uma coisa. Corri o mais rápido que pude para as lojas locais. Tive sorte, pois a maioria delas estava fechando naquele horário. Um velho gentil que administrava uma loja de cartões raramente usada me permitiu entrar, embora ele estivesse fechando. Eu ia comprar meu primeiro cartão de Dia dos Namorados. Tinha que ser perfeito. Tinha que estar certo. Depois de olhar quase todos os cartões que pude comprar, encontrei um. Foi o destino. O cartão era vermelho, com um círculo branco no meio. Naquele círculo, havia um menino e uma menina caminhando de mãos dadas para longe, juntos. Eu não me importava com o que dizia dentro, porque sempre tive jeito com a palavra escrita e sabia que poderia escrever algo que viesse do coração. Eu o comprei. Depois de sair da loja de cartões, fui direto às bancas de jornal locais. Eu havia guardado meus últimos 2 quilos. Minha mãe me dava uma mesada para comprar meu almoço na escola toda semana, e eu sabia que ela não me daria mais se eu gastasse. Apesar de ter que ficar alguns dias sem almoçar, comprei uma caixa de chocolates para acompanhar o cartão. Corri para casa, passei direto por minha mãe, que mal me cumprimentou, peguei uma tesoura na cozinha e subi. Eu sabia que iria me meter em uma quantidade inacreditável de problemas por isso, mas não me importei. Cortei um pedaço de material das cortinas vermelhas penduradas no quarto da minha mãe e amarrei a fita improvisada em volta da caixa de chocolates. Na minha cabeça, agora parecia um presente de Dia dos Namorados. Escrevi no cartão explicando o que sentia por Lisa e o quanto aquelas caminhadas para casa significavam para mim. Assinei, lacrei o envelope e deslizei-o sob a fita para que ficasse bem com os chocolates. Esperei pelo dia seguinte. Tudo veio muito devagar. 14 de fevereiro. Jamais esquecerei a emoção de me preparar para a escola. Dei uma última olhada nos chocolates e no cartão antes de colocá-los na minha bolsa. Acho que deixei um pouco óbvio demais que estava carregando algo importante e delicado, embalando a bolsa inteira em meus braços durante a maior parte do dia. Eu estava tão entusiasmado, tão concentrado, que marcharia direto até Lisa e lhe daria o presente sem se importar com o que os outros, alguns dos quais poderiam ser muito cruéis, pensariam. Mas ela não estava lá. Não estava nos playgrounds, não estava nas aulas. Para os assuntos que compartilhamos, apenas sentei e olhei para sua mesa e cadeira vazias. A escola terminou e eu me vi andando pelo mesmo caminho que Lisa e eu faríamos normalmente. Fiquei do lado de fora da casa dela, segurando os chocolates. Não consigo descrever a sensação que experimentei ali. Chame isso de efeitos da falta de comida ou do cansaço por estar tão preparado para o dia, mas a ansiedade tomou conta de mim e, por isso, não tive coragem de bater na porta dela. Voltei para casa, abatido.
Eu não conseguia nem comer um pedaço do presunto mal cozido que minha mãe jogou na minha frente, então simplesmente subi e me arrastei para a cama, mal dormindo a noite toda. Nos 2 dias seguintes, caminhei pelo mesmo caminho e me vi segurando aqueles chocolates, não ousando cruzar a soleira da cerca branca em frente à casa de Lisa. No 3º dia, perguntei aos nossos professores sobre a ausência de Lisa, algo que simplesmente não me ocorreu fazer. Associava qualquer autoridade a ser fria, distante e injusta e, como resultado, normalmente evitava contato com meus professores a qualquer custo. O Sr. Randall, nosso professor de história, me contou que Lisa estava com muita febre e muito doente. Ela poderia ficar de folga por semanas. Com esta notícia, fiquei decidido, eu ia bater na porta dela, e bater na porta dela foi exatamente o que eu fiz. Eu bati, e bati, e bati, mas ninguém respondeu. No dia seguinte, fiz o mesmo e, novamente, ninguém respondeu. Já se passaram 5 dias desde a última vez que vi Lisa. Era um sábado e, mais uma vez, fui até a casa de Lisa com chocolates e cartão na mão. Quando me aproximei da casa dela, o céu ficou nublado, lançando um tom opaco sobre a rua aparentemente deserta de Lisa. Foi claro ver que o pai de Lisa não era jardineiro. O caminho do jardim dividia uma área coberta de mato e um irregular gramado em 2, com ervas daninhas subindo em direção ao sol através de inúmeras rachaduras nas lajes de concreto. Eu bati, e bati, e bati, mas ninguém respondeu. No dia seguinte, fiz o mesmo e, novamente, ninguém respondeu. Já se passaram 5 dias desde a última vez que vi Lisa. Era um sábado e, mais uma vez, fui até a casa de Lisa com chocolates e cartão na mão. Quando me aproximei da casa dela, o céu ficou nublado, lançando um tom opaco sobre a rua aparentemente deserta de Lisa. Foi claro ver que o pai de Lisa não era jardineiro. O caminho do jardim dividia uma área coberta de mato e um irregular gramado em 2, com ervas daninhas subindo em direção ao sol através de inúmeras rachaduras nas lajes de concreto. Parei para olhar em volta e foquei meu olhar no que parecia ser uma pequena estatueta de gnomo sufocada na vegetação rasteira. Infelizmente estava quebrado. Muitos sugerem que quando algo está errado, a pessoa sabe. Eles podem não estar cientes precisamente do que aconteceu, mas quase podem sentir uma sensação palpável de pavor no ar. Olhei em volta e continuei em direção à porta da frente. Algo estava diferente. Eu tinha certeza de que a casa parecia tão deserta quanto nos dias anteriores que visitei, e embora a casa fosse, para todos os efeitos, exatamente a mesma de antes, houve uma mudança. A porta da frente estava aberta. Eu estava convencido de que estava fechado quando cheguei, mas dispensei isso como subproduto do meu fascínio pela condição do jardim de Lisa. Você vê, não consigo explicar direito, mas havia algo sufocante naquela casa, naquela rua tranquila. Cheguei à porta e agarrei a aldrava, batendo 3 vezes. Nenhuma resposta. Repeti minhas batidas com mais força desta vez, mas ainda assim ninguém apareceu. A porta estava apenas entreaberta e, como tal, eu não conseguia ver muito do interior. Tudo que eu sabia era que a casa estava escura e que o ar que escapava pela porta era bolorento, como se nada tivesse se mexido por dentro durante dias. Comecei a ficar nervoso. Eu realmente não sabia por quê. Limpando a garganta e gaguejando um pouco, perguntei alô várias vezes sem resposta. A rua estava vazia e todo o lugar parecia desprovido de vida. Então, um pensamento começou a ruminar e ganhar impulso dentro de mim. E se Lisa e seu pai estivessem feridos? Eu comecei a imaginar todas as possibilidades em minha mente, os dois deitados em algum lugar da casa, feridos, sem comida ou água por dias. Então, lembrei que minha professora de história disse que Lisa estava doente. Ele deve ter falado com alguém para saber disso, provavelmente o pai de Lisa. Eu esperava que ela não estivesse tão doente a ponto de seu pai a ter levado ao hospital. Apesar da lógica dos meus pensamentos, ainda não conseguia afastar a sensação horrível de que algo estava realmente errado. O medo começou a tomar conta de mim, mas fechei os olhos apenas por um momento e descobri que a lembrança do abraço de Lisa era todo o consolo que eu precisava para superar isso.
Eu segurei com força para o cartão e os chocolates enquanto abria totalmente a porta. Ela se movia silenciosamente, mas eu tinha certeza de que o barulho dela batendo no batente de uma porta no chão alertaria ninguém à minha presença enquanto o estrondo ecoava por toda a casa, mas ainda assim ninguém apareceu. A casa estava banhada pela escuridão. Dei uma última olhada ao meu redor e cruzei a soleira. Embora Lisa não tenha vindo de uma família abastada, a casa tinha um andar de cima e devia ter pelo menos 4 quartos com sótão. Talvez o fato de Lisa ser filha única tenha feito com que a casa parecesse ainda maior. Quando cheguei ao topo da escada, o barulho cessou, eu estremeço agora só de pensar nisto. Havia 3 portas que davam para os outros quartos e uma que dava para um banheiro que eu já podia ver que estava vazio. A porta do primeiro quarto estava aberta. Eu olhei lentamente, quase esperando encontrar alguém lá. Não havia ninguém. Era o quarto do pai de Lisa, limpo, organizado, quase sem objetos dignos de nota. A única curiosidade era que as cortinas não estavam fechadas. A porta do segundo quarto estava fechada. Mais uma vez, fui dominado por uma sensação de intrusão. Eu estava andando pela casa de alguém sem convite. Na verdade, eu era um invasor. Bati na porta silenciosamente. Esperando por um momento, percebi que a sala deve estar vazia e girei a maçaneta de latão da porta, que abriu. Enquanto eu empurrei a porta, ela rangeu e parou de repente depois de apenas alguns centímetros de movimento. Algo estava atrás da porta. Puxei-a para mim e empurrei novamente, mas sem sorte. A cada tentativa, a porta de madeira batia em alguma coisa. De repente, tomei consciência do barulho que fazia enquanto cada tentativa ecoou por toda a casa. Não foi muito diferente do barulho que eu tinha ouvido antes. Tentei mais uma vez, empurrando o obstáculo com toda a força que pude. Sem sorte. Eu estava prestes a desistir e passar para a próxima porta quando vi o que estava bloqueando minha entrada. Eu nunca esquecerei o olhar frio e vítreo do rosto que parecia estar espiando por trás da porta. A pele é de um cinza pálido, algumas mechas de cabelo recuando cobrindo uma cabeça calva, glóbulos de suor congelados. A maioria de suas características estava obscurecida pela porta, mas o único olho visível ainda olhava, nublado e coberto de sombras. Eu não gritei porque rapidamente percebi que esse não era apenas o rosto do pai de Lisa, mas que ele estava muito morto. Eu me senti entorpecido, mas olhando para trás percebo que consegui lidar com a situação com muito mais calma do que muitos da minha idade teriam, mas então eu tinha uma estranha fascinação por essas coisas, lendo muitos relatos de cenas de morte bastante horríveis. Fiquei olhando por um momento, me recompus e então imediatamente pensei em Lisa e onde ela estava. Ela estava na mesma sala? Ela estava no sótão? Tudo o que eu podia esperar era que ela estivesse bem. Algo então aconteceu. Um acontecimento que até hoje reprimi, ignorei e evitei tanto quanto pude. Algo que me abalou profundamente. Algo que nunca contei a ninguém. O rosto olhando para mim através daquela lacuna cheia de escuridão na porta, moveu-se. No começo foi apenas leve e eu desconsiderei isso como efeitos do choque. Então ele se moveu novamente. De repente, a porta começou a tremer violentamente como se estivesse sendo socada e chutada pelo corpo deitado atrás dele. A cabeça virada para cima enquanto o estalo do rigor-mortis no pescoço lutava contra cada movimento vicioso. Um som pútrido e gorgolejante saiu enfurecido do fundo de sua garganta inchada. Fechei os olhos. Eu tinha certeza de que não era real. As batidas pararam e a casa voltou a ficar em silêncio. Soltei um suspiro de alívio e abri os olhos. O que vi mal posso descrever agora. O rosto se moveu para cima, saindo de trás da porta, para ficar no mesmo nível do meu. A porta tremia e sacudia sob a pressão enquanto seu atacante venenoso tentava abrir caminho com garras e golpes. Finalmente, o rosto empurrava e se espremia pela fresta da porta, revelando suas feições repulsivamente repulsivas em sua totalidade. Homens mortos, cheios de vasos sanguíneos, ofegando impiedosamente, olhando para mim o tempo todo com olhos odiosos, lábios franzidos sobre os dentes, raspando uns nos outros com uma fúria miserável.
Não me lembro muito depois disso, talvez goste. Eu sei que fugi e sei que corri para casa confuso, chorando e rindo como um louco. Também sei mais uma coisa, embora a memória esteja tão enterrada que mal consigo reconhecê-la, sei que tudo naquela sala passou por aquela fresta da porta, passou e me pegou. Como consegui escapar, não sei. A verdade era mais assustadora do que eu poderia imaginar. O pai de Lisa havia perdido o emprego algumas semanas antes, e quando as contas aumentaram junto com a pressão para cuidar de seu único filho, ele explodiu. Quando a polícia chegou em casa, encontrou o corpo da pobre Lisa no porão. Seus pulsos estavam amarrados ao refrigerador. Ele foi estrangulado até a morte. Depois de matar a filha, o pai de Lisa subiu as escadas e se enforcou na sala. Pendurado ali por alguns dias, a corda com a qual ele estrangulava sua vida parecia romper-se. A polícia encontrou o corpo dela atrás da porta do quarto. A porta estava aberta. À medida que o tempo consumia a memória, a explicação desses eventos mudou bastante. Durante meus anos na escola e depois na universidade, li sobre estresse psicológico e como o trauma pode desencadear alucinações vívidas. Eu estava convencido de que havia encontrado o pai de Lisa morto e que o choque causou o resto da experiência. Por mais real que parecesse, a ideia de que o ódio, talvez até o amor que ele sentia pela filha, pudesse de alguma forma voltar à vida e atacar os vivos, simplesmente não se enquadrava no meu entendimento científico. No mundo descartei toda a experiência, mas uma coisa ainda me incomodava até que consegui esconder de mim mesmo. A polícia disse que Lisa ficou amarrada por vários dias antes do assassinato. A data de sua morte foi informada como 15 de fevereiro. Ele estava assustado, mas ainda amarrado no porão quando fui lhe dar um presente de Dia dos Namorados. Eles falam sobre fantasmas e espíritos, mas a lembrança daquele rosto distorcido olhando através daquela porta não era nada comparado ao conhecimento que tive quando entrei na casa dela naquele dia, de que talvez, apenas talvez, eu pudesse salvá-la. Sim, eu era criança, mas poderia fazer alguma coisa. Eu cresci, mas nunca senti esse amor, essa conexão com outra pessoa. Desenvolvi um apego doentio ao meu negócio e estava mais interessado em enterrar a cabeça nos livros didáticos do que talvez em conhecer outras pessoas ou até mesmo em me apaixonar. Os amigos que tive nunca foram tão próximos de mim e nunca entenderam quem eu era. Ver o túmulo de Lisa me lembrou de tudo isso. Aqueles momentos roubados, aquela coisa na casa, a morte dele. O engraçado é que, dentre todas aquelas memórias traumáticas e preciosas, um pensamento que nunca me abandonou foi um presente de Dia dos Namorados. Embora eu ainda esperasse que o morto na casa de Lisa fosse uma invenção da minha imaginação e que o mundo ainda fosse muito material, sem espírito, ainda sentia a necessidade de consertá-lo. Guardei o mapa todos esses anos e ele foi, em muitos aspectos, meu bem mais amado e mais odiado. Ele amou as lembranças que tirou de mim e odiou pelo mesmo motivo. Na manhã do dia 14, caminhei pelas ruas de paralelepípedos de Edimburgo até o local de descanso de Lisa, parando em uma pequena banca de jornal no caminho para comprar uma caixa de chocolates. Na minha primeira visita, vaguei por lá casualmente, patinando vagamente em todas as ruas, mas desta vez estava focado e determinado. O sentimento é singular e me incentivou a guardar não só o cartão, mas também a fita que fiz para os chocolates. Quando entrei no cemitério, olhei para o monte solitário onde ele estava deitado. Eu me senti hesitante. Não porque não quisesse deixar presentes em seu túmulo, mas mais porque não sabia até que ponto o arrependimento, a tristeza e a amarga nostalgia me dominariam novamente. Porém, parei por um momento e depois caminhei pelo caminho branco, subindo a montanha, subindo até ela. Lá estava eu. O sol ainda se encontrava baixo no céu, projetando raios longos e contorcidos, lançando sombras exageradas por toda parte. Após permanecer no local por um tempo que parecia eterno, desatei a fita, envolvi-a cuidadosamente ao redor da caixa e coloquei os chocolates e o cartão sobre a lápide fria. Não consigo recordar se proferi alguma palavra naquele momento. Naquela época, provavelmente não, pois ainda estava convencido de que ela não estava presente para me ouvir, acreditava que, uma vez que entes queridos falecem, partem para sempre, considerando a morte como o fim.
As lágrimas fluíram, um choro sentido que não experimentava desde a infância. Ajoelhei-me, enterrando a cabeça nas mãos, em um estado de inconsolabilidade. Esses momentos de pura tristeza, de desespero diante da crueldade da vida e do que acontecerá com a adorável Lisa, foram os últimos de minha fase verdadeiramente cética. Enquanto permanecia ajoelhado, uma brisa suave soprava pelo cemitério, acariciando suavemente os marcadores de pedra da perda e aqueles que os contemplavam. Tinha conhecimento de relatos sobre experiências religiosas ou espirituais, embora não pudesse autenticar verdadeiramente os testemunhos alheios. Contudo, posso afirmar que o que senti naquele momento foi profundo, uma sensação dolorosamente bela de companheirismo e amor. Olhei ao redor, mesmo sem ver ninguém, sentindo a presença de alguém. Lutei contra essa sensação, enquanto minha mente me pregava peças, mas não importava o quanto tentasse manter uma interpretação lógica, não conseguia fazê-lo. Essa emoção compartilhava uma gêmea, só a havia sentido anteriormente quando Lisa me abraçou pela última vez. À medida que essa sensação me envolvia, percebi que, de fato, buscava reencontrar essa mesma emoção, que até então não havia experimentado. Ergui-me, enxuguei os olhos e toquei a lápide como se estivesse me despedindo. Dirigi-me à entrada do cemitério com um sorriso que raramente se estende de orelha a orelha, algo incomum para quem me conhece. Ao alcançar o portão, olhei mais uma vez para a colina, que já não representava mais um local de solidão, mas sim de amor e amizade. A segunda e última vez que posso afirmar ter visto um espectro foi naquele instante. No topo da colina, ao lado do túmulo de Lisa, uma imagem indistinta de uma jovem com um vestido rosa de dança social se manifestou. Não corri para o túmulo, pois sabia que não era necessário. Ela acenou lentamente para mim e, em seguida, desapareceu atrás de sua lápide. Voltei para casa, uma sensação de plenitude, alegria e exuberância permeando todo o meu ser. É quase impossível descrever essa experiência à beira do túmulo, talvez a palavra completude sirva por enquanto, mas mesmo isso não pode capturar completamente a profundidade do momento. Amigos curiosos questionam o que aconteceu comigo naquela época. A verdade é que encontrei algo que nem eu sabia que estava faltando. Alguns que leem isso podem pensar que encontrei minha fé, mas não foi bem isso. O que descobri naquele dia foi o companheirismo e a aceitação da única pessoa que eu realmente havia amado. A partir daquele dia, percebi que o mundo era muito mais misterioso e maravilhoso do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu soube que nunca mais teria medo de ficar sozinho, pois, ao andar pelas ruas de Edimburgo e me encontrar em um trecho tranquilo da estrada, sorrio para mim mesmo sabendo que, se ouvir atentamente, posso perceber os passos de Lisa, a garota que amei tanto quando criança, caminhando comigo, esteja eu onde estiver.